eu me chamo Victoria Coutinho e esse é mais um podcast do Vivendo com Victoria. Hoje vamos falar sobre algo que em algum momento todos nós já devemos ter enfrentados: a influência que deixamos outras pessoas terem sobre nossas escolhas, comportamento e até mesmo a nossa própria felicidade. Quantas vezes você já deixou as opiniões, expectativas e julgamento das pessoas ao seu redor influenciarem as suas decisões, ou até mesmo a sua percepção de si mesmo? É importante refletir sobre como frequentemente permitimos que essas influências externas afetem a nossa identidade. Mas será que isso é necessário? E ainda mais, como podemos recuperar o controle das nossas próprias escolhas? Todos nós já sentimos afetados pela opinião dos outros em algum momento. Seja uma crítica de um amigo, seja o julgamento de um colega de trabalho, ou até mesmo as expectativas das nossas famílias. No entanto, precisamos nos perguntar: estamos deixando essas visões definirem quem somos? Ou quem podemos ser? Ao fazer isso, estamos entregando um poder que deveria ser exclusivamente nosso. Como mencionei nos episódios anteriores, venham acompanhando o podcast Café com Joia da Fabi. Em um dos episódios, acredito que seja lá pelo 21, mas não tenho certeza porque já estou ouvindo muitos. Ela comentou sobre o livro que estava lendo, Como Decifrar Mentes, que já coloquei na minha lista de leitura. Segundo ela, o autor traz uma reflexão interessante. Normalmente, dizemos frases como: meu amigo me deixa com raiva, mas seria absurdo dizer: meu amigo me obrigou a ter olhos azuis. Se ambas as frases estamos falando sobre a influência dos outros em nossa vida, por que achamos uma tão ilógica e outra tão aceitável? Porque permitimos que o outro tenha esse poder sobre nós. Eu acho importante falar que seria hipocrisia da minha parte não falar de mim mesma, como eu me deixo constantemente ser influenciada pela opinião dos outros. Na hora de escolher uma faculdade ou um estudo, na hora de escolher um emprego, ou até mesmo de ter uma atitude para ser aceita numa roda de amigos. Penso que em diversos momentos eu tomei atitudes para ser aceita, mas também que por conta disso eu acabei paralisando meus sonhos por conta das opiniões alheias. Meu casamento mesmo foi pauta para diversas conversas na minha família, sobre o que eu deveria ou não fazer, sobre que eu não deveria casar numa viagem, apenas com meu esposo, que se eu fosse viajar, que tinha que ser com a família, ou que tinha que ser aqui em São Paulo, ou que tinha N coisas falaram sobre o meu casamento, de como eu deveria realmente comemorá-lo. Mas e os meus sentimentos? E os meus sonhos? Meu esposo várias vezes precisou me lembrar o que era importante pra gente. E nesse momento era realizar o nosso sonho. Mas no caminho, várias vezes eu me questionei se essas pessoas não estavam certas. E até mesmo às vezes cheguei a invalidar meus sonhos e sentimentos. O medo da rejeição ou de desagradar os outros muitas vezes nos leva a dar mais poder a essas opiniões alheias. Nos preocupamos tanto em sermos aceitos que esquecemos de nos perguntar: o que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? Quando permitimos que o medo controle nossas escolhas, o outro acaba tendo poder sobre as nossas vidas sem nós percebermos. Desde cedo, aprendemos a buscar a aprovação. É parte da nossa natureza social querer ser aceito. Faz parte de um grupo, de receber elogios. E é claro, há um lado positivo nisso. O feedback nos ajuda a crescer, nos conecta com pessoas e nos faz nos sentir amados. Mas quando a opinião dos outros começa a ditar quem somos e como vivemos, isso deixa de ser saudável. Muitas vezes essa influência ela pode ser silenciosa. Você tomar essas decisões baseadas no que as pessoas esperam de você, mesmo sem perceber. E é sobre isso que vamos falar hoje.
como identificar quando estamos dando esse poder para os outros e como podemos recuperar nossa autonomia de volta. Agora eu quero falar com vocês sobre um conceito que nos ajuda a entender melhor por que acabamos dando tanto valor à opinião dos outros. Os viés cognitivos são erros de pensamentos automáticos que todos nós cometemos e que afetam a forma como tomamos determinadas decisões. Um exemplo clássico é o efeito manada. Sabe quando a gente acaba tomando uma decisão só porque todos os outros ao nosso redor estão fazendo a mesma coisa? Pode ser uma escolha de carreira, na forma como a gente se veste, ou até mesmo nas redes sociais, por exemplo. Esse viés nos faz seguir o que a maioria está fazendo, mesmo que lá no fundo a gente saiba que aquilo não é o que realmente queremos. Outro viés interessante é o viés da confirmação. Acontece quando a gente acaba buscando opiniões que confirmam aquilo que a gente já acredita. Vamos supor que você tenha suas inseguranças sobre o trabalho ou sobre parte da sua personalidade. Se alguém faz um comentário negativo sobre isso, o viés da confirmação faz com que você foque apenas naquela crítica, ignorando todos os outros feedbacks positivos que você recebeu. O resultado? Você acaba dando poder a uma única opinião e transforma isso numa verdade absoluta. Esses erros de pensamentos, como, por exemplo, o viés da disponibilidade, também aparece quando a gente valoriza mais as críticas recentes, esquecendo todo o progresso que fizemos. Aquela coisa de se auto-sabotar, né? Sabe aquela crítica que fica ecoando na sua cabeça? Muitas vezes, ela acaba ocupando mais espaço do que deveria, e deixamos de lado todos os elogios que recebemos pelas nossas conquistas. Isso nos prende à opinião alheia, nos tirando totalmente o poder de perceber a nossa própria evolução. Muitos dos viés que eu consigo perceber ao meu redor, obtive consciência deles lendo um livro chamado Como Pensar Claramente. Inclusive, super recomendo esse livro. Ele nos mostra vários vieses e nos permite aprender como realmente utilizá-los ao nosso favor, e não só fazer a gente ir ao automático. Ok, agora você deve estar se perguntando, mas Victoria, como eu faço para deixar de parar, de me importar com a opinião dos outros sobre mim? Porque agora que você tem consciência, com certeza você irá querer descobrir as formas de parar com essa influência, certo? Bom, primeiro é importante reconhecer que você nunca terá controle sobre o que os outros pensam. Nunca mesmo. E olha, tentar controlar isso vai ser muito cansativo e inútil. Eu mesma tentei várias vezes até realmente conseguir compreender isso. Um viés que nos afeta muito aqui é o viés da ilusão do controle. Achamos que se fizermos tudo certo, se formos perfeitos, se agradarmos a todos, então as pessoas só terão coisas boas para falar de nós. Mas a realidade é que a percepção dos outros sobre você não está sob o seu controle. E mesmo que você faça 100% certo, não lhe garante que a sua percepção vai ser só positiva. Então, o primeiro passo é aceitar que você não precisa da validação dos outros. Quando você perceber que o poder está em suas mãos, não na dos outros, comece a tomar decisões baseadas naquilo que você é de verdade, sem esperar nada dos outros. Além disso, acho legal compartilhar aqui algumas dicas para você poder retomar o controle sobre a sua vida, sem deixar que o outro tenha tanto poder. Primeiro, identifique seus viés. Quando você toma uma decisão ou se sentir afetado por uma crítica, pare e reflita. Será que eu estou sendo influenciado pelo efeito da manada? Estou buscando a aprovação dos outros para confirmação da minha insegurança? Reconheça esses padrões de pensamentos, é o primeiro passo. Por isso, quanto mais você se conhecer, menos espaço terá para a opinião dos outros, e assim isso não te afetará. Além disso, construa a sua própria narrativa. O que você realmente quer? Às vezes passamos tanto tempo tentando entender as expectativas dos outros que esquecemos de nos perguntar
o que realmente desejamos. Qual é o nosso objetivo, o seu sonho, seu valor. Relembre isso. Dessa forma, vai te ajudar a conectar com a sua própria verdade. Desapegue da necessidade de aprovação. A opinião dos outros não define quem você é, e o que os outros pensam de você é um reflexo das crenças, inseguranças e percepções deles. Não é uma verdade absoluta sobre você. Treine o desapego da validação externa e comece a se validar internamente. Reforce constantemente suas crenças e seus desejos. Viva no presente. Às vezes ficamos tão preocupados com o que os outros vão pensar sobre uma decisão ou sobre uma ação futura que perdemos o foco do agora. Além disso, estabeleça limites. Saber até onde a opinião dos outros pode entrar na sua vida é crucial. E por fim, seja fiel a você mesmo. Tome as decisões baseadas nos seus valores e não nos valores dos outros. Agora eu quero propor um exercício para você ao longo da próxima semana. Sempre que você perceber que está sendo influenciado pela opinião de outra pessoa, pare e se pergunte: essa decisão está vindo de mim ou de uma expectativa externa? Reflita e, se necessário, faça o esforço para poder trazer esse poder de volta para você. É legal também anotar, para você perceber quantas vezes o outro está tendo influências sobre você e o porquê que ele está tendo essa influência. Assim, também você vai poder entender o porquê toda vez que determinada atitude acontece, o outro acaba tendo mais poder sobre você. Para finalizar, lembre-se de que o poder da sua vida é totalmente seu. O que você faz com esse poder é o que define a sua felicidade e o seu bem-estar. Não permita que a opinião dos outros roube a sua chance de viver a sua própria verdade. Se você conseguir se libertar de todos esses viés que fazem dar tanto peso à opinião alheia, começará a perceber que a vida pode ser muito mais leve e autêntica. E o mais importante, começará a tomar as decisões que refletem quem você realmente é. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a ver que você pode tomar as rédeas da sua vida e não deixe que o outro tenha tanto poder sobre suas escolhas. Se gostou desse episódio, não esquece de compartilhar e deixar o seu feedback lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. E não esquece de me seguir aqui no Spotify e de se inscrever lá no YouTube, para você acompanhar toda vez que sair um vídeo novo. Até a próxima!